Muito bem, o Grupo Verde Vale de Comunicação está em contato com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Hoje nós vamos conversar com a Valéria Caymmi, que é técnica pedagógica da EJA, na coordenação pedagógica do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na EJA. E hoje nós temos um assunto específico para tratar aqui com a Valéria, que é o Alfabetiza Paraná, um programa do governo do estado. A Valéria vai poder nos detalhar melhor como funciona, os objetivos desse programa, porque as inscrições estão abertas até o dia 15 de maio. Valéria, seja muito bem-vinda ao Grupo Verde Vale de Comunicação. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia aos radiovintes do Grupo Verde Vale Comunicação e outros, né, leitores. Hoje a gente tem aí outras mídias também que recebem, né, as nossas entrevistas. Então, todos aqueles que tiverem acesso, né, eu gostaria de deixar os meus cumprimentos. Bom, Valéria, estão abertas até o dia 15 de maio as inscrições para o Alfabetiza Paraná. O que é esse programa, né? Do que se trata? Ele engloba todas as cidades paranaenses? Explica para nós um pouquinho do Alfabetiza Paraná. Então, o Alfabetiza Paraná, ele é um programa de alfabetização, né, está vinculado a um recurso federal do programa Brasil Alfabetizado. Então, o Alfabetiza Paraná, sim, ele vai atingir, né, todos os municípios do estado do Paraná, os 399 municípios do estado, e tem o objetivo de alfabetizar cerca de 17 mil pessoas, com um número de 1.214 turmas, né, de alfabetização. Muito bem. Eu estava acompanhando aqui até a matéria na Agência Estadual de Notícias, que cita aqui que o Estado está oferecendo aulas gratuitas para jovens, adultos e idosos, né? Ou seja, não tem idade, né, Valéria, para você começar a estudar ou para você retomar os estudos na sua vida, né? Isso, Rafael, né? Especificamente, o Alfabetiza Paraná, ele está voltado para esse público. Então, pessoas acima de 15 anos, né? Que são ainda jovens, os adultos e também os idosos. Hoje a gente tem no Paraná, Rafael, a faixa de menos escolarização, que não foram alfabetizadas, está entre as pessoas acima de 40 anos, né? E acima de 60 anos, nós temos um índice bem alto de pessoas que não tiveram acesso à alfabetização, à escolarização na idade certa. E nós temos ouvido relatos muito significativos de pessoas que depois, né, aí dos 50 anos voltaram à escola, voltaram a estudar, a fazer, né, o ensino médio, o ensino fundamental e também ingressaram numa universidade. Hoje a expectativa de vida, né, no estado do Paraná, ela passa dos 75 anos. Então nós estamos no estado onde nós temos uma população, né, que está envelhecendo e está vivendo com qualidade. Estudar também traz, né, essa qualidade de vida, a possibilidade de você criar redes, né, de amizade, de conhecimento. Então, o estudo também, a escola, ela é um local de socialização importante para todas as faixas etárias. Bom, Valéria, quais são os pré-requisitos para você ingressar no programa, né, no Alfabetiza Paraná? E para quem se interessar, aonde a pessoa se dirige, né? Como é que ela acessa a inscrição nesse programa? Isso, então, essa inscrição são para pessoas acima de 15 anos que nunca estudaram. Então, são pessoas que nunca frequentaram a escola, são pessoas que estão também, Rafael, acho que é algo muito importante a gente ressaltar, no interior. Eu sei que o União da Vitória é uma região onde a gente tem bastante, né, áreas rurais, então também nesses locais as pessoas poderão ter acesso a isso, porque nós temos hoje selecionados alfabetizadores, né, para esse programa, são pessoas qualificadas, que conhecem o público e também estão aptas a trabalhar com esse público de jovens, adultos e idosos, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. Então, essas pessoas podem se dirigir hoje a um colégio ou nem
é necessário. Hoje, pela internet, se você tem aí uma pessoa na sua casa, um vô, uma avó, né, os netos que estão nos ouvindo, os filhos, que esse pai, essa vozinha, né, essa mãe não teve acesso na idade certa, você consegue entrar no site da Secretaria de Educação e você vai ter ali Alfabetiza Paraná, e você pode fazer a inscrição dessa pessoa. Especificamente em União da Vitória, Rafael, nós temos aí 3 escolas que vão oferecer o programa, que estão vinculadas, né? Mas nada impede, por exemplo, se você mora na área rural e você quer se alfabetizar, você vai se vincular ao CBJA União da Vitória, e aí depois o alfabetizador pode ir até essa comunidade rural para fazer a alfabetização, né, dessas pessoas que estão aí nessa comunidade. Então, não há necessidade que ocorra no espaço escolar. A gente só precisa localizar essas pessoas, a gente precisa encontrá-las. Não é um processo muito fácil, porque às vezes essa pessoa já tem, né, um certo receio, tem dificuldades, às vezes pensa até que é golpe, né, porque hoje as pessoas que não têm acesso à alfabetização, elas têm mais dificuldades de identificar o que é, né, real, o que não é. Então, nós pedimos também a colaboração daqueles adultos alfabetizados que conhecem alguém que não é alfabetizado, a mobilização nas igrejas. Nós sabemos que as lideranças religiosas fazem um papel importante, muitas vezes, nessa questão de ter essas pessoas ali, né, os grupos da terceira idade. Então, a gente conhece, né, todo um contexto que essas pessoas estão inseridas. Então, nós convidamos que todos acessem lá, essas pessoas já que são alfabetizadas, acessem o site, né, da Secretaria de Estado de Educação e localize o link, e a inscrição ela é online. Depois de inscrito, essa pessoa que vai ser alfabetizada, nós vamos entrar em contato com ela via alfabetizador. Então, a gente está buscando, né? Assim que nós tivermos o contato, nós mesmos faremos esse contato via núcleo regional e escola também. E é importante a gente frisar também, né, Valéria, quem se inscrever, e acho que também vale a gente estender esse convite, não só para as pessoas aqui de União da Vitória, do interior do município, mas também de municípios vizinhos aqui, né, Bituruna, Cruz Machado, Paula Freitas, Paulo Frontin, né, os municípios aqui, São Mateus, isso, General Carneiro, né, os municípios do sul do Paraná, né, fica o convite também. Mas essas pessoas, no ato da inscrição, elas não precisam se preocupar também com a questão de caderno, de material escolar, né, Valéria? O Estado proporciona isso também. Tudo. Então, o alfabetizando, ele vai receber um kit escolar, inclusive, né? Ele vai receber um caderno, uma apostila de atividades, com atividades de português e matemática, né? E também ele vai receber aí nos espaços onde ele tiver o lanche, né? São 2 noites geralmente, porque as pessoas trabalham, mas nada impede, por exemplo, que no CBJA ocorra turmas durante o dia. Nós já temos essa escola específica que atende, né, a população em idade acima de 15 anos, própria para atendimento de jovens e adultos. Então, quem está no perímetro urbano, né, de União da Vitória, ou mesmo nas áreas rurais, que tem condições de chegar até o CBJA, não é impedimento, porque a gente tenha turmas durante o dia também, porque às vezes nós temos donas de casa, senhoras, né, que talvez consigam fazer essas aulas durante o dia, talvez seja mais fácil para ela chegar à escola, né, durante a tarde do que no período da noite. Então, basta que a gente saiba aonde estão essas pessoas, né, que nós vamos organizar para que seja da melhor forma possível. Bom, Valéria, muito bacana esse projeto. Deixa eu trazer alguns dados aqui do IBGE. O Paraná ele tem apresentado alguns avanços aí muito significativos, né, na alfabetização da sua população. Por exemplo, entre os anos de 2010 e 2022, a taxa de analfabetismo no estado caiu de 6,3% para 4,3%, né? Baixou aí 2 pontos percentuais, alcançando o menor índice da série histórica. Em 2000, esse índice era de 9,5%. Qual é o objetivo, Valéria? Hoje é 4,3%, pelo menos na pesquisa mais recente, né? É possível chegar próximo do zero? Olha,
Nada é impossível, né, Rafael? O Paraná hoje, ele ocupa a sexta posição no ranking nacional pelo censo de 22, né? Então, o censo de 24 está aí para sair os dados, né? A gente está aguardando ainda toda essa tabulação de dados pelo MEC, mas o Paraná, ele tem aí ele está bem classificado, né, entre os estados da federação. No Sul, nós somos o terceiro, então Santa Catarina tem os maiores índices e Rio Grande do Sul vem na sequência e nós estamos em terceiro aí nos estados do Sul. Existe o que se chama, né, de índices dentro do Brasil. Então, os índices considerados acima de 10% são índices altos, né, já são considerados índices preocupantes. O nosso está em 4, né? Então, é super tranquilo a gente chegar ali perto do 2, que são os índices que Santa Catarina hoje tem, sendo o primeiro no ranking da federação, né, em termos de alfabetização. E um dado importante que eu gostaria de frisar aqui é que a União da Vitória hoje, dentro dos municípios do Paraná, ocupa a 9ª posição de alfabetização. Então, União da Vitória hoje tem aí um índice de 2,6, né, de analfabetos. E muito interessante, mesmo com esse índice, ainda existe uma população de mais de 1.000 pessoas analfabetas. Então, quando a gente pega os números e olha para esses números pensando em gente, né, aí bem com sotaque meu interiorano também, em pessoas, né, do interior, aí em seres humanos, né, quando a gente desmembra o número e olha para cada sujeito que compõe a população, é muita gente ainda. Né? Então, nós temos um trabalho a ser feito para que não zerar, né, Rafael, que foi tua pergunta inicial, para que a gente chegue próximo a 2% da população aí em situação, né, de analfabetismo. Bom, então pelos dados que você revelou, né, trouxe aqui, União da Vitória está próximo, né? Desse objetivo, 2,3. Para zerar, ser o primeiro município do estado do Paraná ia zerar o analfabetismo. Que notícia interessante, viu? É a 9ª colocada no estado do Paraná, né? Na erradicação, dá para dizer assim, do analfabetismo. Muito bom. Valéria, muito obrigado pela entrevista, pela tua participação. E te peço que você reforce mais uma vez, né, aos interessados. A Valéria citou aí, são cerca de 1.000 pessoas residentes aqui na região que ainda são analfabetas e que têm essa oportunidade, né, de fazer parte desse projeto Alfabetiza Paraná. Então, Valéria, por favor, reforce mais uma vez o convite, né, para que essas pessoas se inscrevam nesse programa do Governo do Estado. Eu quero falar especificamente, né, com aquela pessoa que não estudou e que tem vontade de voltar, né, a estudar, voltar, ou mesmo, né, quem abandonou a escola, né, nós temos o CBEJA em União da Vitória também para receber essas pessoas que deixaram a escola muito cedo e especificamente esse programa de alfabetização. O programa do Alfabetiza Paraná, ele vai chegar a todos os municípios. E depois de 6 meses de alfabetização, você pode entrar numa escola, né, regular, fazer sua matrícula e dar continuidade aos seus estudos. E eu gostaria de falar especificamente, Rafael, com as famílias, né? Porque às vezes a pessoa, ela está nos ouvindo aqui, mas existe ainda muitos tabus, né? Muito do preconceito em relação às pessoas que não têm acesso ao letramento, e eu sempre falo que existe o letramento das letras, mas e o letramento digital hoje, né? É muito complexo você estar inserido no mundo com tanta comunicação, com meios de comunicação como o WhatsApp, e você ter dificuldade para se comunicar. Hoje, esses meios, né, eles facilitam a nossa vida, mas dificultam a vida de uma população brasileira aí de 11 milhões de pessoas que ainda são analfabetas. Então, para os rádios ouvintes, né, aí especificamente, né, de União da Vitória, nós convidamos a toda a população a se mobilizar. Se você faz parte de um grupo da terceira idade, se você faz parte e conhece essa população que não teve oportunidade, nós estamos nesse momento, né, abrindo essa possibilidade, estamos, né, com as escolas de porta aberta aí para receber essas pessoas para serem alfabetizadas, né? Então,
União da Vitória tem o Cebeja, tem a escola Neuza Domit, acho que pronuncia assim, né, Rafael? Domit. E Isso. Pedro Stelmachuk, como é que pronuncia? Stelmachuk. Isso. Então, essas 3 escolas hoje tem uma pessoa nelas que vai conseguir auxiliar essa pessoa analfabeta a fazer a sua inscrição. É só ela chegar lá, né, com o seu CPF, os documentos pessoais, um comprovante de residência e pronto. A pessoa que está na escola vai conseguir te vincular aí a uma turma e a um alfabetizador. Ô, Valéria, você tocou num ponto aí que eu acho que é importante a gente reforçar também, que é a questão das pessoas se despir dos preconceitos, né, em relação a quem é analfabeto. E você que trabalha diretamente com essas questões, pode até nos falar com mais propriedade, né, mas aprender a ler e escrever, independente da idade, deve trazer uma satisfação enorme, né, para uma pessoa que não teve, por exemplo, numa idade mais avançada, as oportunidades que a maioria teve, né, na idade escolar. É emocionante, né, Rafael? Cada vez que a gente recebe um vídeo, né, de um técnico aí dos núcleos, dos nossos 32 núcleos, com de pessoas aprendendo a ler, e a satisfação, a alegria, a emoção para nós, né? Me emociona falar isso, porque eu venho de uma família onde minhas avós são analfabetas, né? Meus avós tiveram pouca escolarização, e minha mãe foi aluna de EJA, né? Foi aluna de EJA, meu pai foi aluno de EJA, e hoje, né, eu tenho a oportunidade de trabalhar com esse público, e eu sou fruto da EJA. Então, esse voltar a estudar é dar oportunidades para os filhos, para os netos avançarem, né, nesse processo de escolarização. É uma satisfação pessoal, né? Cada vez que a gente aprende alguma coisa, né, Rafael? É uma satisfação pessoal. Eu estou aqui aprendendo a dar entrevista, né? Então, é uma satisfação pessoal para nós aprendermos qualquer coisa na vida. E a aprendizagem, ela não tem idade. Né? Quantas pessoas aprendem, né, a dançar, a cantar, a trocar o instrumento musical depois, né, aí dos 50, 60, 70 anos de idade? Nunca é tarde para a gente voltar a sonhar. Eu penso que aprender a ler, a escrever, é também uma forma da gente se inserir no mundo. É uma pessoa aprender o seu nome, né, poder assinar o seu nome é algo muito significativo. Só quem recebeu na escola um pai, uma mãe, uma avózinha, né, que diz assim, eu não sei, eu tenho que ser com o dedo, sabe a importância do momento daquela pessoa chegar ali e grafar o seu nome. Isso não tem preço, né? Tem valor, não tem preço. Eu digo que tem coisas na vida que não tem preço, elas têm valores. E isso para nós, assim, é emocionante a gente receber esses vídeos dessas pessoas, né? Que bacana, obrigado pelo teu relato, né? A gente percebeu que você se emocionou, né, no final da entrevista. Valéria, muito obrigado, viu, pela participação. A gente conversou com a Valéria Caymmi, que é da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, que falou um pouco sobre esse projeto Alfabetiza Paraná. Valéria, prazer te receber aqui no Grupo Verde Vale, seja sempre muito bem-vinda, as portas estão sempre abertas, parabéns pelo teu trabalho e até uma próxima. Obrigada, Rafael, e muito obrigado pelo convite aí do Grupo Verde Vale. Estamos sempre à disposição, a secretaria, né, com todas as suas frentes de atuação. Essa é uma das frentes de atuação da secretaria, é uma das frentes de atuação da educação de jovens e adultos, e nós que ficamos imensamente felizes de conseguir chegar, né, a todos os lugares do Paraná e pelas ondas do rádio, né. Eu falo que o tempo passa, muda a forma do rádio se comunicar, mas ele chega em todos os lugares. É isso aí, o rádio vai a qualquer lugar. Até mais, Valéria, muito obrigado. Rafael, obrigada.